Agora vamos para o lance mais inusitado do final de semana, que foi o pênalti marcado para o Flamengo na partida contra o Criciúma, né, PC? É isso. Que deu um nó em muita gente que desconhecia a regra, mas o juizão sabia a regra direitinho. E estava super concentrado, né? O Maguelson Barbosa, que é lá do Distrito Federal, apitou em casa. Tem essa segunda bola no campo de jogo, acho que é um ponto para a gente debater, levar em consideração na análise a questão dessa presença da segunda bola no campo de jogo. E aí tem a ação do Barreto. O que a gente tem que avaliar é a questão assim, do que impacta mais, né? Essa bola, a ação do Barreto, direcionada, proposital, né? Chutando essa bola no campo de jogo. Porque assim, no passado, quando você tinha uma segunda bola no campo de jogo, você já era orientado a parar o jogo imediatamente. Olha, tem uma segunda bola em campo. Muitas vezes não estava nem na região ali da disputa e você já parava o jogo para tirar a segunda bola. Hoje a orientação é, a segunda bola você vai parar se ela tiver um impacto no jogo, tiver interferência no jogo. Se a gente Mas parar... ela na área já não é uma interferência? Ela está na trajetória do Barreto, Eu acho que tá? essa é uma boa questão. Eu acho que o debate está exatamente na questão da interferência. O que a gente tem que avaliar é, o Barreto, ele foi juvenil, não devia ter chutado, mas... Okay, então, mas a questão que a gente coloca é, o Barreto, ele se esquivou da bola, ele tomou um susto com a presença daquela bola? Não, ele absolutamente, olha só, já está a uma certa distância do Everson, que já tinha a condição ali de ter recebido o passe, ele ficou para trás e a ação dele é para chutar a bola mesmo, para parar o jogo, e ele fala isso na entrevista. Não, eu chutei que era para chamar a atenção do ar para poder parar o jogo. Em nenhum momento ele falou, não, eu chutei porque a bola me atrapalhou, né, porque eu atrapalhou a minha ação. Não, eu chutei para poder parar o jogo. E aí essa segunda bola é considerada como um objeto, e todo objeto que é arremessado ou chutado contra um adversário, contra um membro da comissão técnica, contra o árbitro do jogo, contra um membro da equipe de arbitragem ou a bola do jogo, é considerada um objeto e o reinício do jogo é através de tiro livre direto. Como foi dentro da área, pênalti. O reinício tem que ser através de um pênalti. A decisão foi correta. Acho que tem debate, essa questão da presença da bola ali, mas eu acho que mais do que a presença da bola... O árbitro não é obrigado a parar. Mais do que a presença da bola, não é necessariamente obrigado, como era lá no passado, que você já parava o jogo no primeiro momento. Hoje você avalia a questão da interferência, mas para mim, o Barreto ele está distante, um pouco distante do Everton, se ele tivesse tropeçado na bola, olha, estou tentando me esquivar, me enrosquei com a bola, aí tudo bem, a gente poderia chamar a atenção. Mas a ação dele é deliberada, é proposital, ele mira a bola do jogo, fez uma ação com intenção para poder parar o jogo. Você acha que esse lance podia ser revisado pelo VAR, Paulo? Foi, né? Sim, foi avaliado pelo VAR, foi revisado. Inclusive, a CBF já disponibilizou o áudio do vídeo e confirmou, ratificou a decisão. Até porque é meio padrão, né? Todo pênalti... Todo pênalti é checado e foi checado, sim, foi revisado e confirmou, na minha avaliação, de maneira correta, a decisão do campo de jogo. Mesmo porque é um lance interpretativo, né? O árbitro interpretou que a bola não estava interferindo no lance. E ele não é mais obrigado a como parar. eu achar... Se você parar na hora do passe, o Barreto, ele não está ali colado com o Everton Cebolinha. Olha, né? O texto da regra, gente. Um tiro livre direto será concedido se um jogador cometer uma das seguintes infrações. Aí embaixo. Último tópico. Arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe da arbitragem ou tocar na bola com um objeto. O objeto, no caso, seria a segunda bola. A segunda bola. Acho que é o típico caso de desconhecimento da regra por parte do jogador. O jogador não sabia, não isso sabia. É um fato. Pode ter certeza. E aí ele cita isso. Ele admitiu já, o Barreto já admitiu que ele não realmente só o jogador, sabia. como o ex-jogador também. Exato, porque é o tipo de lance que não acontece. A gente nunca tinha visto uma situação como essa. Eu fiquei na dúvida também assistindo. Até falei, gente, tá rolando umas imagens agora, até publicado no nosso GE, mas tem uma questão de direitos de imagem, um jogo do Real Madrid com Vinícius Júnior, com a bola posicionada, acho que se eu não me engano, contra o Valência, e aí o jogador do Valência também chuta a bola em direção à bola do jogo, só que o contato foi fora da área, e aí o árbitro marcou falta, mas um lance assim parecido. A segunda bola um pouco mais distante, mas a ação do defensor do Valência foi exatamente como a do Barreto, tem no GE, o pessoal dá uma pesquisada depois. Eu só acho assim, esse lance também, se o juiz não marca o pênalti, e aí fica no imaginário do torcedor jogar ali, interromper é só jogar uma coisa ali num ataque promissor que a gente vai parar tudo. Então, é complicado. E era o torcedor do Flamengo, né? Exatamente, mas eu acho assim,
eu vendo a bola ali, onde ela estava, ela atrapalha. Para mim, ela estava atrapalhando um pouco, mas né? se o juiz interpreta diferente, é como no impedimento. Eu acho que está impedido, eu vou meter a mão na bola, essa regra o jogador conhece. Ele não vai meter a mão na bola porque ele acha que está impedido. Não, aquela parte ele já falou, ele não sabia mesmo, enfim. Tanto é que a reação para na hora dele do é passe. Eu acho que o Barreto só viu a bola quando ele fez o giro, porque a jogada está do lado de lá e ela é virada do lado de cá. O árbitro parece que em algum momento ele consegue, ele dá uma olhada para a bola. Mas todos os jogadores que estão envolvidos, eles não estão nem vendo que a bola entrou em campo. Tá vendo? Olha o Barreto onde está. Agora ele vê a bola. E a questão também, que foi um tapa de qualidade, né? Brincando em relação ao chute do Barreto, né? Não é que ele se enroscou com a bola, não. Ele se posiciona e olha a maneira como ele bate com o pé esquerdo de maneira proposital mesmo, olha, para parar o jogo. E aí é o Mas objeto. até entendi o raciocínio dele. Eu queria mostrar que, não, isso não tá valendo mais nada. Tem 2 bolas aqui, na cabeça dele, a última coisa que ele pensou é que ia ser marcado Se ele pênalti. erra a bola, era pênalti? Mesmo errando a bola era, porque é jogar, chutar ou arremessar um objeto em direção à bola do jogo. E a falta deve ser marcada no local onde produziu o contato ou teria produzido o impacto. Se ele chuta na direção da bola do jogo, você tem que marcar a infração. Já tinha um jogador do Criciúma na frente do Cebolinha. Porque eu quero falar do Flamengo, que tá lá em cima da tabela, é o 3º colocado, num jogo bem polêmico, até porque a gente não conhece as regras e as coisas do futebol não são sempre iguais. Sempre aprendendo, se surpreendendo. O Flamengo bateu o Criciúma por 2-1 e as polêmicas agora. Alívio pro Tite. E a arbitragem sempre apresentando novidades. Regra é regra, né, Leandro? Jogo do Flamengo em Brasília é sinal de casa cheia. Quase 60 mil torcedores compareceram para apoiar o time. A torcida do Criciúma era menor. Ovacionado pela torcida, mal sabia Gabigol que decidiria o jogo. Com a bola em campo, a equipe catarinense começou melhor, dominando os rubro-negros. O Flamengo só chegou pela primeira vez aos 13 minutos, quando Pedro recebeu esse passe de Ayrton Lucas e pecou na finalização. Na primeira etapa, o Criciúma soube jogar e aproveitou os escanteios e bolas levantadas na área. O resultado foi o Tigre saindo na frente. Depois da cabeçada de Alano, o zagueiro Rodrigo aproveitou a sobra e abriu o placar. Arrascaeta e De La Cruz deram trabalho para a defesa do Criciúma. Neste lance, Pedro recebe o passe do camisa 18, domina no ombro e bate para a defesa do goleiro Gustavo. Mesmo diante da pressão rubro-negra, o Flamengo não conseguiu criar boas oportunidades na primeira etapa. O time foi para o intervalo atrás do placar. No segundo tempo, o Tite decidiu mudar o time, com as entradas de Vinha e Léo Pereira nos lugares de Ayrton Lucas e Davi Luiz. O resultado veio aos 18 minutos, quando o zagueiro Rodrigo derrubou Arrascaeta na área. O lance foi analisado pelo VAR, pênalti para o Flamengo. O artilheiro Pedro foi o responsável pela cobrança, mas ficou nas mãos de Gustavo com essa bela defesa. No lance seguinte, depois do escanteio, Pulgar acertou o travessão nessa cabeçada. Na sobra, Gustavo tira com o pé antes da chegada de Léo Pereira. Os jogadores do Flamengo pediram pênalti no lance, mas o juiz mandou seguir. A redenção de Pedro viria minutos depois, com uma boa jogada construída por Vinha e Arrascaeta. Nessa, ele não perdoou e empatou o jogo. O Criciúma não era o mesmo do primeiro tempo. O time tentava parar a pressão rubro-negra com faltas. A equipe catarinense recebeu 7 cartões amarelos. Para complicar a situação, o Flamengo teve mais um pênalti, que deu o que falar. Com essa bola jogada pela torcida no campo, Barreto chuta na outra que já estava em jogo e impede um lance claro de gol de Cebolinha. O número 88 chutou uma bola extra que atinge a outra bola, tá? 88, tá? Tá correto, é como se fosse lançamento de objetos que atinge a bola e impacta no jogo, tá? Gabigol cobrou e decretou a virada para os cariocas. Depois de muita pressão rubro-negra, Flamengo venceu o Criciúma por 2-1 aqui no Mané Garrincha, em Brasília. Os dois times não se enfrentavam há 10 anos. Agora o foco é no próximo jogo contra o Vitória. Todo o processo que se faça, quando é excessivamente ansioso, numa camisa pesada como a do Flamengo, tu tende a acelerar demais, a fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro. A coordenação ela se perde um pouco, a impaciência gera,
o mental nesse aspecto. E quando sai atrás, sim, nós temos que trabalhar. E nós trabalhamos antes, sabe? Cláudio Tencati, técnico do Criciúma, criticou a arbitragem sobre o lance polêmico do pênalti. O lance da origem, o lance que termina para o pênalti, ele marcar o pênalti, está correto. Só que a origem antes, a regra era bem clara. Se tem uma segunda bola, né, no setor envolvido a jogada, ele deve parar o lance. Então, uma bola estava próxima à outra. Até quando o Barreto vira, e o jogador do Flamengo ia ter um controle de uma bola e tem outra bola à frente dele. Então, essa é a nossa reclamação, porque ele teve tempo. Tá, é o seguinte, tá na regra 12 isso do tiro livre direto, e aí a penalidade também, como foi dentro da área, né, a penalidade está inclusa, porque essa segunda bola, quando ela foi acionada pelo Barreto, e ele tenta atrapalhar o chute do Cebolinha, e uma bola acaba pegando na outra, ele acaba trazendo o que é considerado pela regra um objeto estranho para o campo de jogo, e ele aciona esse objeto e ele faz parte da jogada. Então, por isso, tem que ser marcada a penalidade. E essa regra eu não conhecia, estou falando agora porque li, ouvi, prestei atenção no que os árbitros falaram sobre isso o final de semana inteiro, mas eu confesso que no primeiro momento, vendo o jogo, eu considerei uma coisa até absurda essa marcação de pênalti. Aí logo depois já começou a pipocar a explicação, tanto na rede social quanto na própria transmissão do jogo, e isso foi assunto de muitos debates, e o Maguielson Lima Barbosa, o árbitro, foi muito bem, porque a maioria desconhecia essa regra, até porque é uma coisa inusitada. E os dois torcedores do Flamengo que jogaram essa segunda bola já estão famosos na internet. Ô, Loirão, vou falar pra você, eu concordo plenamente com você, 100% com você, porque eu também não tinha noção. Pra mim era tiro indireto, né? Lá em Diadema acontece isso daí na várzea, tiro indireto, mano. Bota a bola ali, 8 passos da barreira lá, barreira praticamente dentro do gol, 2 toques e pum. E tenta fazer o gol. Pra mim ia acontecer isso. O árbitro realmente foi muito bem, surpreendeu todo mundo, porque a repercussão ela foi muito, muito grande, mas aí quando você tem o conhecimento da regra, você fala, caramba, parabéns pro árbitro. Eu nem sei se todos os árbitros teriam a mesma atitude de dar a penalidade pro lance. Então, parabéns ao árbitro, que a gente critica tanto o árbitro quando erra, mas quando acerta a gente precisa elogiar também. Lance muito inusitado, né? Muito diferente de tudo que estamos acostumados. Muito bem, agora vamos falar do pênalti convertido pelo Gabigol no jogo em que o Flamengo bateu o Criciúma. E um pênalti muito desconhecido, porque é um lance inusitado, diferente. A maioria, seja mídia, torcedores, quem acompanha futebol, eu percebi que muita gente tinha esse desconhecimento da regra. Eu confesso que eu nunca tinha visto algo semelhante, mas aí vêm os especialistas e mostram a regra, mostram que a questão prática aconteceu, e aí o árbitro Maguielson foi muito bem na marcação desse pênalti, mas num primeiro momento pareceu um absurdo. Então eu vou direto com o Chico Garcia, até pra gente ganhar um pouco mais de tempo, porque vendo o jogo na hora eu falei, nossa, o que o cara fez? E aí, de repente, tudo mudou. É um lance inusitado. Assim, ele estava muito concentrado, Renata, porque o árbitro, para marcar esse pênalti na hora, ele tem que estar com o texto da regra na cabeça dele. Assim... Ele não precisou do VAR, só para deixar claro, que é ótimo. Marcou na hora. Eu confesso que no meu tempo de estudo, o que a gente lembrava era, se você arremessar um objeto em direção à bola, em direção ao jogador, mesmo que você esteja fora da área, se esse objeto atingir o jogador dentro da área, é pênalti. Porque, por exemplo, se eu tirar a chuteira e arremessar no jogador, a chuteira é uma extensão do meu braço. Então a gente aprende isso. Agora a bola, uma segunda bola, é um lance que realmente é muito incomum. E o árbitro marcou na hora. O questionamento é, essa segunda bola deveria gerar uma paralisação do árbitro por ter interferido no jogo? A regra mudou nesse sentido. Uma segunda bola, quando ela está no campo, se ela está num ponto e o jogo está acontecendo em outro, deixa rolar. E se ela está no mesmo ponto? Então, ela estava no mesmo ponto? Tá. Ela estava no mesmo ponto? Na área, né? Mas aí eu faço outro questionamento. Se ele paralisa o jogo por conta dessa segunda bola, ele interrompe o ataque do Flamengo. E daí? Ele favorece o infrator. Ele não poderia... Na verdade, não é nem infrator, foi o torcedor do Flamengo. Dois torcedores. Mas abre um precedente perigoso. Onde estava o ataque do Flamengo? Estava no meio campo, Chico. Então a bola não interferiu, não estava no mesmo ponto. Mas peraí, Chico. Ela só passa a estar no mesmo ponto quando o Cebolinha chega. Aí você vai aproveitar a imagem lá, ó. Quando essa bola... Aí agora ele vê a bola. Essa hora não dá pra ele ter... Aí, agora aí, ó. A bola não está no mesmo ponto. Não, gente. E agora? Não.
Bom, mas aí o jogador do Criciúma tem uma ação propositada de interferir no jogo. Não, tudo bem, isso aí, beleza, a gente entendeu. A bola tá ali o que eu quero dizer é o seguinte... Não, a recomendação com uma segunda bola é não parar o jogo, abre um precedente. Até porque essa segunda bola, até tá na rede social e tudo, foi arremessada por 2 torcedores do Flamengo. Não pode parar o jogo com uma segunda bola. Não pode. A partir de agora, abre-se um precedente gigantesco no futebol brasileiro. Quando a bola for parar na arquibancada, você não devolver a bola. Em lance de perigo, você espera e depois você joga. É isso que tá querendo dizer. Se não atrapalhar no jogo, tudo bem. Como você tá brigando com a imagem, como que mas não só um pouquinho. Essa bola jogada pelos torcedores do Flamengo, ela só atrapalhou na medida em que o Barreto chutou a mesma bola para outra bola e evitou que o Cebolinha fizesse o chute. A bola tá dentro da área. E se ele chuta a bola passa entre o Everton e a bola, não toca na bola, mas atrapalha em alguns segundos o movimento do Everton. O que o árbitro faria? Depois eu respondo. Bom, o lance mais inusitado é a palavra correta para descrevê-lo. É justamente o pênalti marcado para o Flamengo e que foi originado de uma segunda bola batida pelo jogador Barreto e que encontra a bola que estava no domínio de Everton Cebolinha. Bom, agora o Denilson fez uma pergunta também, e acho que ela é interessante. O Ronaldo tem outra pergunta também para o Chico, que é o nosso especialista em arbitragem aqui no programa, que conhece o texto da regra mais a fundo. Então, Dedê, repita essa pergunta para o Chico. Chico, eu perguntei para o Chico o seguinte, no intervalo aqui no YouTube. Se essa bola ela não toca na bola, ela passa direto entre o Everton e a bola. E aí atrapalha ali por alguns segundos o movimento do Everton, o Everton tentaria o drible e, consequentemente, a finalização. Qual seria a decisão? Qual teria sido a decisão do árbitro? O texto da regra fala em atingir. Então fala quando você atinge a bola do jogo com algum objeto ou uma outra bola, quando você atinge o jogador adversário, quando você atinge um membro da arbitragem. Então se essa bola chutada pelo Barreto, ela não acerta, mas atrapalha, só há uma decisão para o árbitro tomar, que é uma conduta antidesportiva do jogador do Criciúma, um antijogo provocado por ele dentro da área. Mas aí não é tiro livre direto, é indireto. Então é aquele tiro em dois lances dentro da área. Que é o que acontece lá no Ouro Verde, lá em Diadema. Agora o Ronaldão também tem uma pergunta. Bota a barreira lá dentro do gol e 2 toques de pau. Entendi. É isso aí. Agora o Ronaldão também tem uma pergunta. E a minha pergunta é o seguinte, eu estava até falando com a Renata do seguinte, se o Barreto vai e na ansiedade de tentar tirar essa bola ali... Chuta pro gol. Faz o gol, gol. Com a segunda bola. Isso. Se ele chuta no gol essa bola... E atrapalha o próprio goleiro. É validado o gol? Não. Ou a que tá valendo é a que tá no pé do Cebolinha? A bola do jogo é intocável, é a que está sob posse do Cebolinha. A segunda é considerada um objeto externo. Mas, Chico, quando a bola vai pra dentro do gol e continua o lance. Não, mas... aí E se as duas bolas entram ao mesmo tempo? Aí é lance pro VAR. Qual é a do jogo? Parem de fazer bullying! Verdade. Então a bola chutada pelo Barreto entra e a bola chutada pelo Cebolinha entra. Mano do céu! Ela dá motivo. Ela dá motivo, velho. Não, mas assim, gente, aí a bola atrapalhou o andamento do jogo. Pois é, aí vai o Barreto, chuta pro gol. Chuta o Cebolinha e faz o gol. Não, aí... Valida o gol. Então, aí o árbitro tem que interpretar. Houve um antijogo, é tiro livre indireto. Não houve uma confusão generalizada, a bola ao chão. Mas essa regra é correta, para deixar bem claro. Essa regra é correta. Mas ela não está influenciando a regra da bola. A regra é correta. É a segunda bola. Interferiu a ponto do... Mas ela não está interferindo, ela está dentro da área junto com os jogadores. Olha, ela chama a atenção de todo mundo. A partir de um certo momento, ela só interfere quando o ataque chega ali. E quando o ataque chega, o Barreto chuta no Cebolinha, cara. O Barreto, de maneira proposital, ele escolhe chutar essa bola. É isso. Ele deu entrevista e disse, eu chutei mesmo, mas eu não conhecia a regra. Mas fica tranquilo que nunca mais vai esquecer. Agora, fica tranquilo que a gente também não. Calma que teve... Vene Casagrande, temos uma polêmica muito grande em torno do jogo do Flamengo, né? Sim. O Flamengo venceu o Criciúma, um gol de pênalti do Gabigol, né? Um pênalti polêmico no fim. A gente vai ver o VT e na volta tem vídeo da Nadine falando sobre aquele lance todo confuso da bola. E a gente vai dar nossa opinião também. De reposição de bola eu conheço, hein, povo? Rodou. O duelo no Mané Garrincha começou com Cebolinha cruzando na área e Gerson tentando chegar na bola. O Criciúma respondeu rápido para a boa defesa de Rossi. O Tigre vem de novo e, após cobrança de falta, Alano manda de cabeça para Rodrigo chutar em cima do goleiro rubro-negro. E no rebote, ele finaliza e abre o placar. O Flamengo tenta correr atrás do prejuízo e leva perigo com Fabrício Bruno. Segundo tempo e Arrascaeta sofre falta de Rodrigo. O árbitro revisa o lance e marca pênalti. O artilheiro Pedro é quem bate, mas acaba perdendo. Estava difícil para o Flamengo fazer gol e Pulgar chega a acertar o travessão.
E aí, Arrascaeta dá um passe na boa para Pedro, agora sim fazer o dele. 1-1. E aí acontece o inusitado. Um pênalti com tacada de sinuca. Isso porque Barreto chutou uma segunda bola que estava em campo, jogada de volta por um torcedor, e o árbitro marcou mais uma penalidade. Gabigol é quem chama a responsabilidade e não desperdiça. O gol que deu a vitória ao time para continuar na briga pela liderança. Final, Flamengo 2, Criciúma 1. E o que será que a nossa princesa da arbitragem aqui do SBT, Nadine Bastos, achou dessa marcação, desse pênalti para o Flamengo? Concordou ou não concordou? Fala, Nadine! No jogo Flamengo e Criciúma tivemos um lance inusitado que gerou muitas reclamações. O árbitro Maguielson Barbosa marcou um pênalti nesse lance, no momento em que o Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma bola extra que estava no campo de jogo em direção à bola do jogo. E isso, pela regra, é considerado uma infração. O árbitro precisa marcar um tiro livre direto. E como aconteceu dentro da grande área, o árbitro corretamente marcou a penalidade. Muitas pessoas me questionaram se o árbitro não deveria ter paralisado o jogo antes, já que existia uma segunda bola no campo. Pela regra, o árbitro só precisa paralisar o jogo quando existe um objeto ou uma bola extra no campo de jogo, se esse objeto ou se essa bola ela interferir no andamento do jogo. E aqui ela interfere no momento em que o Barreto chuta essa bola em direção à bola do jogo. Por isso que a decisão final da arbitragem foi correta ao marcar a penalidade. Muito bem, eu quero saber a opinião de vocês. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Põe no nosso telão aqui a imagem, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu acho que vocês dois concordam que o pênalti foi bem marcado, né? Você concorda, Vene Casagrande? Concordo, se tá na regra, a própria Nadine explicou muito bem, tá na regra, e quando o árbitro acerta, eu vejo muita gente criticar o árbitro, dizendo que não era pro pênalti ser marcado. Gente, temos que elogiar o árbitro, porque pouca gente conhecia a regra nesse momento. Eu mesmo, naquele momento, falei, o que acontece nesse caso? Eu não conhecia a regra, me senti até mal por isso. Agora, o problema é quando um atleta não conhece a regra. E o próprio Barreto, em uma entrevista após a partida, ele assumiu que chutou a bola de propósito em cima do Everton Cebolinha para poder atrapalhar o jogador. E ele fez isso, obviamente, porque ele não conhecia a regra. E tá certo, ele tentou ser malandro, a bem verdade é essa, ele tentou ser malandro, e a regra foi feita e o árbitro acertou. Então, quando o árbitro erra, a gente critica bastante. Nesse caso, temos que elogiar o árbitro, porque eu vou além. Poucos árbitros devem conhecer a regra tal como esse árbitro. Mas eu não vou elogiar conhecia. ele não, sabe por quê? Por quê? Ele marca bem o pênalti porque ele joga um objeto em cima da bola. Mas sabe por que vocês nunca viram esse lance no futebol? E aí eu digo isso porque eu trabalhei durante muitos anos como gandula, a gente sabe exatamente os macetes dos árbitros em relação a objetos e principalmente a bola, uma segunda bola em campo. Sabe por que você nunca viu um lance desse no futebol? Essa marcação ninguém sabia, porque isso nunca aconteceu. Eu tenho 36 anos, nunca vi isso. Sabe por quê? Porque quando eles identificam uma segunda bola em campo, eles param o jogo imediatamente. Não, a regra mudou. A regra diz que o jogo tem que continuar, que ele tem que dar prioridade ao jogo. Antigamente era assim. Quando uma bola... Sabe por que isso foi feito? Porque, exemplo, vamos supor que o Gandula tivesse o Gandula de casa. Aí vai acontecer um gol, o Gandula vai lá e taca a bola. Aí o árbitro, pela regra antiga, tinha que parar na hora. Nesse caso, ele entendeu que a bola não estava atrapalhando o jogo. Não estava atrapalhando o Cebolinha, mas o bobão que chutou a bola, ele criou uma nova penalidade, mas ele não consegue correr por cima da bola. Não, como é que não atrapalha ele poderia ter deixado a bola. Olha só, a ação dele, ele se preocupou muito mais em atrapalhar o Cebolinha a jogar futebol. Aí por quê? O cérebro... Para aqui, Cris, por favor, nesse lance. E vou além. Ele deu tão mole, porque se o Cebolinha chuta esse número 3 aqui, ele ia conseguir bloquear a bola. Não, mas eu não tô falando de mole. O mole ele deu, porque ele não tinha que chutar a bola em cima do outro. Vamos supor que ele não chuta a bola. A bola não atrapalhou o lance. Deixa eu terminar. Esse é o ponto. Volta lá. Não atrapalhou porque ele chutou. Mas se ele escolhe não chutar, como ele corre por cima da bola? Ele foi em cima da bola, Fernandinha. Venê, ele fecha pra marcar o cara. Não, a bola não tá atrapalhando ele. Vamos lá, para aqui, ó. Olha isso, a bola tá aqui. Ele poderia correr aqui. Essa bola não tá atrapalhando o lance? Não. A gente tem um árbitro que troca de camisa quando tá atrapalhando a marcação de qualquer coisa, porque a camisa pode ser parecida. Discordo. Uma bola no meio da grande área, perto da outra bola, não atrapalha. Não atrapalha. Gente, não é possível. Não isso atrapalha. aqui não atrapalha ninguém? Não atrapalha.
atrapalha. Não atrapalha, Benê? Então, se você começa a botar uma bola perto da outra, você acha que isso aqui não dá confusão pra esse cara, pra esse cara, pra esse cara, pro Bandeira que tá longe? Não atrapalhou. Na minha opinião, ele se preocupou muito mais em tentar ser malandro. Benê, eu já concordei com você que ele foi tentar ser malandro. Sim. E era pênalti, ponto. Agora, dizer que 2 bolas próximas não atrapalham a leitura do árbitro, do Bandeira, de todo mundo que tá em volta, isso não atrapalha? Na minha opinião, não atrapalhou. Gente, o que você acha, Lucas Pedrosa? Eu acho que o árbitro marcou bem o pênalti. Também acho, eu concordei com isso. Aplicou a regra, e a regra foi muito clara. Eu acho que tem que elogiar o fato, não dele conhecer, porque isso é obrigação dele, mas porque o Barreto, que desconhece, eu não vou nem culpar ele por desconhecer, porque como a gente disse aqui, é um lance que nunca aconteceu, ele foi tentar ser malandro. Eu acho que se o Barreto corre e tropeça na bola, se ele corre, ou ele pega a bola na mão e mostra pro árbitro aqui, ó, tá me atrapalhando, porque aí eu vou discordar do Veneno no sentido de, pra mim, o Barreto foi infantil, o pênalti foi bem marcado, o Flamengo não foi beneficiado. Agora, se ele age de outra forma, a não ser sendo malandro, pode ser que o lance não continuaria. Claro que não, porque a gente. bola atrapalha ele caso ele quisesse correr. Se ele quisesse correr pra poder tentar bloquear o Everton Cebolinha e fala assim, aqui, essa bola aqui tá na minha frente, essa bola aqui tá na minha frente, ou ele sai dando um bico aqui, aqui, e aí? Como é que vai ser? Eu acho que o lance teria outro tipo de segmento. Eu acho que o pênalti não teria sido marcado, a jogada teria sido paralisada e talvez até um tiro livre indireto, algo desse tipo. O pênalti foi bem marcado, o árbitro acertou, o Flamengo não foi beneficiado. Agora, pra mim, a jogada teria outro segmento caso o Barreto escolhesse outra situação. Sim, porque eu acho que, numa tentativa de tentar tirar a bola do Everton Cebolinha e não fazer a bobeira que ele fez numa tentativa de tentar marcar o Everton Cebolinha, essa bola aí, ela poderia atrapalhar. Mas ele tomou a decisão errada. Ele tomou a decisão errada e é exatamente isso que eu quis dizer. Agora, tem um outro ponto. Não parar um jogo com 2 bolas próximas dentro da grande área abre um precedente horrível no futebol. Porque você vai começar a ver nos próximos jogos um monte de gente tacando bola dentro de jogo. Quando você vê os meninos tacando, repondo a bola, você vê que ele vai na emoção de jogar. Quem tá em volta faz sabe o quê? O que todos nós faríamos. Não, cara, tá maluco. Por quê? Eles imaginam, todo mundo que tá em volta daquele rapaz imagina o quê? Que ele vai tacar a bola, o Flamengo tá atacando e o cara vai fazer o quê? O que todo mundo faria, parar o jogo porque tem uma bola dentro da grande área. Isso não é normal. Você não tá achando normal ter uma bola próxima da outra dentro da grande área e dizer, tá tudo bem, vamos fingir que ela não existe. Uma bola é um objeto que pode fazer o outro tropeçar, que te impede de dar um tiro rápido. Eu sou a favor de parar desde que entenda que o lance foi, como que eu posso dizer, que a bola atrapalhou o lance. Nesse caso, não atrapalhou. Inclusive, eu acho um erro da pessoa que jogou lá no gramado. Tanto é que, se a gente for ver o vídeo na arquibancada, todo mundo reclama. Mas é o que eu tô te falando, Benê. Nem tem que dar notoriedade a uma pessoa que faz isso. Mas sabe o que vai acontecer? Esse lance vai abrir precedente, vocês vão ver. Para os próximos jogos, as pessoas atrapalharem o jogo. Mas se o árbitro entender que o lance foi atrapalhado por conta da bola, ele vai parar. Nesse caso, a bola não atrapalhou o lance. Eu acho que, pra mim, o ponto crucial do lance é o Barreto. Eu também acho. Eu tô com Pedrosa. Não, ninguém tá discutindo. Porque, olha só, porque na minha opinião, se de fato tivesse atrapalhado... Não mostra ele não, gente. Isso aí, é porque é isso que ele quer. Ficar mostrando a pessoa que jogou a bola no meio do gramado, eu acho que não é fazer mas o ponto pra mim o debate é o seguinte... Se o lance de fato tivesse atrapalhado, ele teria parado. Não. Ele não teria parado. Ele escolheu não parar. Inclusive esse aqui, Ele se interpretou bobear o errado, número 3, nem tinha visto a bola. Não, porque ele poderia ter parado e falar, aqui, tem 2 bolas aqui. O ponto crucial é o Barreto. É isso. O Barreto, esse é o ponto. Ele toma uma decisão... a gente concorda. Desculpa a palavra, burra. Ele toma uma decisão burra. É isso. Se ele tropeça na bola, se ele pega essa bola na mão e fala aqui, tá me atrapalhando, porque se não tivesse a bola ali... Se tivesse atrapalhado, ele não teria tomado essa atitude. Não atrapalha 2 bolas, uma próxima da outra grande área, Não atrapalha. Você tá indo por um outro ponto. Você tá indo por outro ponto. Eu acho o seguinte, o jogo teria que ser parado? Não. A bola tá ali, o jogo teria que ser parado? Não, porque o Everton Cebolinha tá com a posse da bola, ele tá em condições de tentar driblar pra fazer o gol, e o certo é você dar o quê? A vantagem pro time que tá com a bola. Mas é isso que eu tô falando, que o lance não tinha que ser parado. Não, eu também acho que não tinha que ser parado, tá? Eu acho que tinha. Mas eu acho que não tinha que ser parado. Antes de tudo, porque ele não atrapalhou. Agora, se ele toma a decisão, que não foi a decisão que ele tomou, uma decisão burra de chutar a bola no Everton Cebolinha, se ele toma a decisão de tentar disputar a jogada
e ele tropeça na bola ou ele mostra que a bola está atrapalhando ele, o árbitro teria, na minha visão, outra decisão que não Eu já discordo, porque ele tinha que parar o jogo antes de tudo. Não, isso ele eu acho tá que não. avançando, sabe Isso por eu quê? acho que não. A gente tem, gente, no Eu acho que futebol. isso tem que dar prioridade ao O que futebol acontece sempre. aqui quando você acha que a bola tá perto do meu pé? Se ele você não para, quer me sabe o que avisar vai porque você tem acontecer? medo de eu Vai cair? abrir o Deixa eu precedente. terminar de falar. Porque se ele para, aí sim abre o precedente para as pessoas jogarem a bola. Esse é o ponto, Claro entende? que não, Vene, sempre foi parado. Não, a porque a gente regra nunca mudou. viu. Mudou Antes- o quê? Que você interpretou que não vai atrapalhar? Não, Como que você acha que não vai antes, atrapalhar? quando tinha duas bolas em campo, o árbitro era obrigado a parar. Eu sei. Nesse caso, ele tem é que questão de interpretação. Mas é o que eu estou falando. A minha interpretação é: essa bola está atrapalhando todo mundo. O Bandeira que não tá sabendo qual é a bola que tá valendo. Essas pessoas todas que estão sabendo qual é a bola que tá valendo. Eu tô aqui, ó, esse jogador aqui. Então, ele se tá é sabendo qual é a questão de bola que tá valendo, elas estão muito o próximas, árbitro Vene. interpretou que não atrapalhou. E se ele interpretou que não atrapalhou, a gente não pode Mas dizer é que ele aí errou. que eu estou discordando dele, Vene. Não é errou e acertou, eu estou discordando dele. As regras do futebol, elas são interpretativas. E eu não tô concordando com a interpretação dele. E ele, quando interpreta que uma bola perto da outra não atrapalhou, ele abre um precedente pra sempre que tiver um ataque, eu começar a querer jogar bola, pra acontecer alguma coisa. Eu já Começa vi ao a criar contrário. um precedente Se onde ele não para, existia. Se ele para, aí sim vai abrir um precedente. Porque a todo momento alguém vai jogar bola. Vene, por que você nunca viu esse lance no futebol antes? Porque ele é pausado e as pessoas tiram a segunda bola. Porque eles interpretam que tá atrapalhando. Eu tô falando de uma arbitragem que às vezes troca a roupa do árbitro porque pode confundir com a do jogador. A gente tá falando de um campo de futebol em que você tá parado dentro, você olha um monte de coisa, você acha que uma bola ao lado da outra não confunde? Qual é a bola que tá valendo no jogo? Eu não tô falando de uma bola que tá aqui e a outra bola tá aqui. Eu tô falando de uma bola que tem menos de 1 metro de distância uma da outra. Gente, a bola é que tá, claro que a isso bola que tá atrapalha. valendo é óbvio que é a bola que tá com o Cebolinha. É óbvio pra você que tá vendo na Não, televisão. é óbvio pra qualquer pessoa. Claro que não, Tanto é que o Chico. Barreto, ele chuta a bola na outra bola pra atrapalhar o Vene, Cebolinha. você já entrou Ele dentro fala de um isso. campo e olhou pra frente, o que acontece Sim. se você olha por ali? Sim. É muito... O Bandeira pode não estar entendendo qual é a bola. O cara que tá marcando lá do Fernandinho, lateral direito a gente pode não pode entender. deixar de pegar a declaração do Barreto assumindo que ele fez Vene, de eu não propósito. estou falando que ele acertou. O Barreto, na minha opinião, como disse o Pedrosa, ele não trabalhou com o cérebro. Ou então ele não sabe a regra. Eu não estou Não, ele achando não sabia a errado regra. marcar o pênalti. Eu não estou achando Ninguém errado. sabia. Ninguém Só o sabia. juiz. Eu não tô achando errado marcar um pênalti. Eu não tô achando errado. Eu não tô falando que o Barreto não assumiu. Eu só tô falando que o que tinha que ter sido feito era ele parar antes Não. dessa bola chegar na grande área. O que Porque tinha tinha que uma ter outra sido, bola. o que tinha que ter sido feito na visão na sua visão, talvez na visão de uma outra pessoa, agora na visão do árbitro, que é o dono do apito, que interpretou que dessa maneira não deveria ter parado, então tá certo. Não, ele não tá certo. Você nunca, o árbitro nunca erra pra você? Não. Ele decidiu, ele tá É certo? uma interpretação, não E existe eu tô certo ou discordando errado. da interpretação bem. dele. Eu tô falando que isso pra mim aqui tá errado. Você entende como que uma bola ao lado... Olha só, o meu corpo... Isso aqui não tá atrapalhando a visão de quem tá em volta, qual é a bola que tá valendo. Esse jogador aqui, que escolheu chutar a bola em cima da outra bola, ele poderia ter tropeçado nessa bola. Ela estava no meio do caminho da marcação O erro dele. dele foi esse. Ué, se ele tropeça, aí o árbitro A burrice dele foi essa. Aí, se isso poderia acontecer, você quer me Mas dizer ele que essa preferiu- bola não tá atrapalhando? Ele preferiu tentar ser malandro. Eu acho que Eu essa acho bola que atrapalha muito. O grande erro pra mim é que ele tentou ser maluco. É isso, é. Se a bola tava na trajetória da corrida dele, se ele não tenta chutar a bola no Everton Cebolinha, pega a bola na mão, aqui ó, o jogo, a decisão seria outra, muito provavelmente não teria Inclusive, pênalti eu tenho nada, até essa dúvida, entendeu? se o VAR poderia intervir depois. Por exemplo, ele não faz isso que ele fez, aí acontece o gol do Flamengo. E aí o árbitro o VAR poderia todo intervir. gol é revisado. Todo gol é revisado. Ou seja, ele deu mole 2 vezes. Você gostou do Flamengo? Tirando esse lance de pênalti e tudo mais, o que você achou do campo e bola? Gostou da atuação do Flamengo? Inclusive, se teve um erro, foi o erro marcado em cima do Arrascaeta, né? Que na minha opinião não foi pênalti. Que pra mim ali o Arrascaeta não sofreu pênalti. Esse aí foi de fato um erro da arbitragem. Falando sobre a atuação do Flamengo, não gostei nem um pouco, a verdade é essa. O Flamengo teve 10 dias para se preparar para esse duelo e parece que não se preparou para esse duelo, jogou muito mal, coletivamente falando, individualmente também, alguns jogadores muito abaixo. Vou destacar o Everton Cebolinha, que ficou um mês longe dos gramados, mas voltou muito bem fisicamente, tecnicamente, também taticamente. Quero criticar o Pedro, porque o Pedro precisa melhorar bastante batida de pênalti, esse não é o forte dele. Ele já vinha convertendo, mas muito mais na base da sorte. Muitos goleiros quase pegaram. Né? Ele já pegou.
Pênalti não é o forte dele, e isso não tem nenhum problema. Pênalti também não era forte do Romário, e depois ele aprimorou e ficou muito bem nesse quesito. Então, Pedro, se ele precisa evoluir algo, eu acho que é batida de pênalti. Agora, coletivamente falando, foi um jogo muito fraco do Flamengo. Acho que por conta do gramado também, um erro da diretoria do Flamengo ter levado esse jogo para lá. Por que levou para lá, Vinícius? Uma questão de... A gente sabe que é questão de acordo também, questão de BRB, porque o banco é de lá, de Brasília. Então, o Flamengo gosta muito de levar jogos para lá, mas se você poderia, a oportunidade de escolher um estádio para jogar, por que não escolher um estádio com um bom gramado? O gramado Mané Garrincha é uma vergonha, a verdade é essa. E, de fato, na minha opinião, atrapalhou os jogadores. Mas eu acho que isso não pode servir de muleta para o Tite, para os jogadores. Eu acho que precisa evoluir, porque se continuar jogando dessa maneira, não vai conquistar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. A gente vê um Botafogo comendo a bola, a gente vê um Palmeiras muito bem. Aí o Flamengo, tecnicamente falando, está abaixo. São 3 jogos muito abaixo do Flamengo. Você acha tecnicamente ou fisicamente? Que tecnicamente, porque fisicamente o Flamengo ficou 10 dias, Fernandinha, se preparando para esse duelo. Então, assim, eu esperava muito mais do Flamengo. Mas eu vou elogiar o Gabigol, que querendo ou não voltou a ser decisivo. Tudo bem, ele perdeu um gol antes de converter o pênalti, mas quando foi necessário ele pegou a bola, assumiu a responsabilidade, bateu e garantiu 3 pontos ao Flamengo. Fala, meus queridos e minhas queridas. Boa notícia! O Conselho Deliberativo do Flamengo terá uma reunião na próxima segunda-feira, dia 19, para aprovação da compra do terreno do gasômetro, local onde será construído o novo estádio do Flamengo. Após o compromisso, na quarta-feira, dia 31, será realizado o leilão do lote, né? Eu li aí, né? Não sei se é verdade, que John Textor pretende participar desse leilão. Como é algo público, ele estará aberto para todos. Espero que o Flamengo consiga realizar a compra do terreno, né? Vamos lá. Horários definidos. Jogo das oitavas de final da Copa do Brasil do Flamengo, né? Contra o Palmeiras já tem horário confirmado. Jogo de ida será dia 31 de julho, né? No dia aí do leilão da compra do terreno. O jogo será realizado às 20 horas no Maracanã. O jogo de volta será no dia 7 de agosto, às 8 horas da noite, no Allianz Parque. Transmissão do Amazon Prime. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Chegou até aqui, deixa aquele like esperto, não é inscrito, se inscreva, não nos segue. Passe a nos seguir, canal Paraquedista Rubro Negro.